trabalhando uma série de lives pra gente conversar um pouco sobre como os nossos talentos, e na verdade assim, vocês vão ver que é muito mais do que talentos, né? A gente vai explorar um pouco o nosso propósito mesmo, as razões pelas quais a gente tá aqui, a gente veio para esse mundo e como a gente pode transformar isso num negócio. E aí existem várias terminologias para isso. Negócio com alma, negócio, tem o marketing de propósito que a gente vai conversar. E o que na verdade é isso? É a gente ter um propósito por trás do que a gente faz, entender o que a gente trouxe aqui pro mundo e como a gente pode usar isso em serviço de outras pessoas, mas não de uma forma só social, né? De que seja um negócio, que seja algo lucrativo, que seja benéfico para ambas as partes, tanto para o lado do empreendedor quanto dos clientes, das pessoas que estão recebendo isso. E esse projeto é um curso que eu tô trabalhando, que é para ajudar, né, as mulheres a realmente fazerem isso, né? Utilizarem, pegarem e descobrirem o que é o propósito delas, qual que é o propósito delas e como elas podem transformar isso em um negócio. E aí quando a gente fala de negócio, a gente pensa, óbvio, em lucro, mas um negócio que tenha uma contribuição, né, social e uma contribuição econômica, que eu acho que é o sonho aí de todo mundo. Ter um negócio que possa ajudar as outras pessoas e que também represente crescimento, evolução. Porque eu acho que o empreendedorismo, ele é muito mais o mindset empreendedor, né? Porque o empreendedor, normalmente, ele tem um desejo de contribuir com a sociedade, de ajudar realmente. Ele identifica algumas oportunidades ou problemas na sociedade e ele tem vontade de contribuir de alguma maneira, né? Então, e eu acredito muito no empreendedorismo. Então, eu acho que é muito mais uma questão de mindset do que uma questão de se você é um profissional liberal, se o seu negócio é baseado da sua casa ou não, tá? Até mesmo quem trabalha dentro das corporações, dentro de pequenas, médias ou grandes empresas, não importa, a pessoa também pode ter um mindset empreendedor. É diferente do empresário, né? O empresário, ele já tem uma empresa, ele emprega, né? Tem funcionários e tudo mais. O empreendedor é muito mais um mindset. E eu me considero uma empreendedora. Então, quando eu comecei esse segundo round, essa jornada, né, há 2 anos, eu vinha de um período de muita frustração profissional, né? Isso começou desde que eu mudei aqui para os Estados Unidos. E eu trabalhava, né, quando eu resolvi empreender, criar algo do zero, eu trabalhava para um dos maiores bancos aqui nos Estados Unidos. Eu era gerente de projetos. Eu tinha um salário até que razoável, mas eu sentia um vazio muito grande. E na época, eu não sabia identificar aquilo. E eu nunca achei que era culpa da empresa, da chefe. Eu sempre achava que era ou porque eu estava na área errada, ou porque eu não tinha a qualificação necessária para estar naquela área, ou numa outra área que me trouxesse satisfação. Então eu tinha um vazio muito grande. E aí, quando eu resolvi empreender, né, quando eu resolvi aí seguir nessa jornada empreendedora, eu falei, pronto, agora resolveu, esse vazio vai passar. Porque eu posso fazer o que eu quiser, eu posso criar o negócio que eu quiser, no formato que eu quiser, então, nossa, pronto, eu vou me realizar, eu vou ser a pessoa mais realizada profissionalmente do mundo. E aí, o que aconteceu? Quando eu tomei essa decisão, eu não sabia muito bem o que eu queria, o que eu ia fazer. Eu não tinha nenhuma clareza, eu estava bem perdida. Inclusive, eu até já compartilhei um pouco com vocês. Não era só uma questão externa, né? Que a economia também não estava tão simples aqui nos Estados Unidos. Não era só uma questão externa, como a gente está vivendo hoje, também é um grande desafio. Mas internamente, era uma montanha russa de emoções e tudo mais. Mas aí, eu sou uma pessoa de fazer, né? Então, eu sou uma pessoa de meter as caras e fazer. E foi o que eu fiz. Eu falei assim, não, quer saber? Já que eu não consegui ter clareza do que seria esse negócio, eu vou então comprar um curso que me ensina a criar um negócio, né? Que eu possa fazer de casa. Eu pensei assim, bom, conforme eu for fazendo esse curso, a clareza que eu tô buscando vai aparecer durante o curso. E fui me contando isso, né? E aí tudo bem. E chegou no final, eu tava com um negócio estruturado, né? Eu tinha meu negócio montado, mas eu não tinha razão. Eu ainda sentia o vazio, o mesmo vazio que eu sentia quando eu estava trabalhando para as empresas esses anos todos. Então eu falei, poxa, peraí, então a razão não é essa, né? Então o que tem aí por trás disso?
E aí eu falei, bom, então eu tenho um negócio, mas ainda não tenho satisfação, ainda tô sentindo esse vazio, tem alguma coisa errada e tal. E comecei a pesquisar na internet. E eu cheguei na internet de que a internet me contou, né, que o meu problema é que eu não tinha encontrado meu propósito. Que eu tinha que ter um propósito pra ser feliz na vida, na carreira e tudo mais. E aí eu falei assim, é isso que tá faltando pra mim. E comecei a ler tudo sobre propósito. Tudo que aparecia. Eu preciso encontrar o meu propósito e tal. E fiquei a louca do propósito. Só que eu não consegui encontrar nada, assim. Porque eu fiquei aficionada naquilo, assim. Eu tinha que encontrar o quê? Eu fiz outros cursos enquanto isso. Eu li muitos livros, muitas coisas e tal. E fiquei nessa neura do propósito. Até chegou um ponto que eu falei assim, bom... essa é minha sina, todo mundo tem um propósito, menos eu. Tinha uma coisa, era assim, dentro de mim, uma força que na verdade me acompanhava desde quando eu trabalhava para as empresas. É uma coisa que não me deixava quieta. Eu não sei, eu não sei o que era aquilo. Sabe quando assim, você tem vontade de desistir e tem uma coisa, uma força dentro de você que te fala, não é só isso, a vida não é só isso, tem mais. Não para, não desiste. Então eu tava meio nessa linha de ver se eu descubro com base no externo, no que as pessoas, vamos ver se alguém tem uma dica pra me ajudar. Eu pedia pras pessoas, o que eu faço bem? Me ajuda, né? E tava nessa linha. Até que eu cheguei à conclusão de que não, esse não era o caminho, né? Porque eu não tava me encontrando, não tava feliz, não tava satisfeita, mesmo que eu tinha um negócio montado. Eu tinha uma audiência já no Instagram, eu tinha feedback das pessoas, mas eu não me sentia bem. Eu fiz esse mergulho de autoconhecimento e comecei a conectar os pontos que estavam ali, que eu não conseguia fazer ligação, conexão nenhuma. E aí eu encontrei o meu propósito. Muita coisa mudou depois disso, eu virei outra pessoa basicamente, porque o propósito é aquele foguinho, sabe? Aquela coisa que faz o coração da gente cantar. E o propósito, ele tá dentro da gente, é uma coisa interna, uma coisa nossa, é individual. Não é o nosso filho, não é o nosso marido, não é a nossa família. É uma coisa nossa, muito nossa mesmo, muito individual, tá? Então por isso que eu tenho essa coisa tão forte do propósito. E aí, o meu propósito, a minha missão, enfim, virou ajudar as mulheres a encontrarem também o seu propósito. Porque eu sei o quanto é difícil você ter essa energia dentro de você, essa vontade, e ao mesmo tempo viver nesse vazio. Né, essa coisa assim, sem ter aquela ganinha, aquele foguinho, né, que é quando acorda da cama com aquele foguinho, aquela vontade de realizar, de fazer, de acontecer. Mas esse aprendizado também me levou a outros insights, a outras reflexões de que só o propósito não basta, tá? Para que a gente se realize profissionalmente, para que a gente seja feliz na vida ou na profissão. E, ao mesmo tempo, para que o nosso negócio seja um negócio sustentável, né? Para que isso tenha escalabilidade, para que a gente, de fato, consiga fazer um impacto social e econômico, como é a proposta que eu tenho, por exemplo, para as minhas clientes. Eu quero compartilhar com vocês 5 mitos que existem em torno do propósito. E depois eu quero ajudar vocês, dar dicas para vocês de como vocês podem encontrar esse propósito. E aí, nas lives, né, no decorrer das lives, a gente vai conversar sobre como estruturar isso, como descobrir e como estruturar isso em um negócio que não seja um hobby, que não traga só prazer, mas que seja efetivamente um negócio. Bom, então vamos lá. O mito número 1. Todo mundo precisa de um propósito? O que vocês acham? Digam aí pra mim. A maioria de vocês acredita que sim, que a gente precisa. Não necessariamente, é só isso, Eli. Não necessariamente. Por quê? A gente consegue trabalhar, viver, ganhar dinheiro sem ter um propósito, né? Consegue. Eu trabalhei 10 anos da minha vida ganhando meu salário e produzindo e me desenvolvendo e não tinha propósito. Eu sentia o vazio, né? E a gente pode ter essa escolha, a gente pode fazer essa escolha. Tem gente que passa a vida, né? Passa os dias trabalhando com algo que ela não gosta ou que de repente ela não vê, não tem o foguinho, mas que tá ok, é um trabalho ok pra ela. Ela ganha o salário dela e vive a vida fora do trabalho. Então assim, a gente não precisa ter um propósito, mas cada vez mais há essa busca.
as pessoas estão buscando cada vez mais. Veio uma geração aí, os millennials, que querem ter propósito. Eles querem saber assim, tudo bem, eu ganho esse salário, mas pra quê? Por que eu faço isso? Por que motivo? E não é só esse pessoal. O pessoal já de um pouco mais de idade já tem em mente de que a vida é muito mais do que isso. E outra, com a modernização, com a internet, a gente passou a perceber de que existem outras formas de trabalhar, de você prover sustento à sua família, que não necessariamente aquele emprego tradicional de segunda a sexta-feira você cumprindo horário e esperando ser feliz no final de semana, né? Eu acho que isso, as pessoas já perceberam isso. E quando a gente percebe isso, a gente começa a perceber também que a gente pode querer mais, que não é só o dinheiro. E não só isso, os clientes estão buscando isso, estão puxando isso, né? O próprio cliente está buscando isso, porque hoje a gente fala de marketing de conteúdo. Não é como antigamente que a gente pegava o nosso produto e expunha na vitrine, que eram os outdoors, né, que a gente que as empresas divulgavam os produtos nos comerciais aí de televisão. Hoje em dia não, o cliente quer saber quem é que está por trás daquele produto, o que aquela marca diz, qual é o propósito daquela marca, né? Então tem outras questões por trás disso. E as pessoas, de modo geral, pelo menos as pessoas que eu tenho muito contato, tem essa busca de encontrar um propósito. O mito número 2. É preciso dinheiro? É preciso ter dinheiro para trabalhar com propósito? O que vocês acham? Acho que é o contrário, a Vivi tá falando, que você não precisa necessariamente de dinheiro. E é isso aí, Vivi, eu concordo com você. Por quê, gente? Todo mundo nasce com talento. Todo mundo nasce. Todo mundo tem alguns talentos, a gente já nasce com esses talentos. Por que a gente veio para esse mundo? A gente veio para dividir esses talentos, não é para guardar pra gente. Então a gente vem com um conjunto de talentos e a gente precisa se desenvolver, né? Então isso é nato, né? Isso não custa dinheiro. A pessoa de qualquer classe social, de qualquer condição, de qualquer nível, de qualquer escolaridade, ela tem talentos natos. Isso ela já nasceu, então não precisa de dinheiro para ter talentos, todo mundo tem. Onde é que tá o propósito? É a gente descobrir quais são esses talentos. Esses talentos, eles vieram para complementar. A gente vive numa sociedade, as empresas estão inseridas em uma sociedade cheia de oportunidades. E quando eu falo oportunidades, eu tô falando de problemas, tá? Porque para mim, problemas são oportunidades. Onde tem um problema, tem uma oportunidade. Se não tem oportunidade, é porque não é problema, é fato. Se é fato, a gente não tem como resolver, mas se é um problema, tem solução. Então é uma oportunidade. O empreendedor está inserido numa sociedade cheia de oportunidades. Nós todos estamos inseridos. E não precisa ser empreendedor para isso. Você pode ser funcionário de uma empresa, você pode não ter empresa nenhuma ainda. E aí, os seus talentos com certeza servem para ajudar alguém, para ajudar um grupo de pessoas, né? E o que é fantástico é que você, de qualquer sexo, de qualquer idade, de qualquer condição social, de qualquer estado civil, não importa. Você tem habilidades que estão aí para serem divididas com outras pessoas. Antigamente, antes da internet, a gente tinha que vender para todo mundo, né? Porque eram as pessoas que iam na nossa loja, ou a gente atendia o bairro ou a cidade, era uma abrangência muito pequena. Com a internet, o nosso propósito, os nossos talentos não tem limites, não tem barreiras. Eu tô aqui conversando com vocês, tô aqui gravando vídeo pro YouTube, isso vai pro podcast e tá aberto para pessoas de qualquer lugar do mundo que entendam, que escutem que tenham vontade de escutar o que eu tenho para falar. Então, gente, não precisa ter dinheiro para viver o seu propósito, tá? E isso me fascina de uma maneira, porque acabou aquele limite de não, você já tá com idade, você não vai conseguir mais trabalho. Você é mãe solteira, enfim, gente, acabou isso. É a popularização do trabalho dos nossos talentos. Então, o que a gente precisa fazer? Descobrir por que a gente veio aqui, né? O que a gente tá fazendo nesse mundo e como a gente se conecta com as pessoas que estão precisando disso que a gente tem para oferecer. O terceiro mito, então, todo mundo que tem propósito tem sucesso. O que vocês acham? Estou recebendo um monte de amor, obrigada pelos corações.
A Malu também. Não, tudo depende da forma como é executado. Por exemplo, tudo deve ser feito com estrutura e organização. É isso aí, Malu. Ponto pra você, tá? Se eu tô falando de propósito, meu propósito é ajudar as mulheres. Eu posso fazer isso de uma forma através do voluntariado, certo? Certo. Eu posso me satisfazer com isso? Posso. Agora, a gente tá falando aqui de negócio. A gente tá falando aqui de criar uma empresa que não seja um hobby. E por que é tão importante a gente ter esse conceito, ter esse mindset empreendedor, que eu comecei falando isso no começo da live? Se a gente tem um propósito, é um sonho, né? Aquela coisa assim, um desejo de ajudar as pessoas através dos nossos talentos, do que a gente nasceu pra fazer. Se a gente não faz disso um negócio, como é que a gente sustenta o sonho? Não sustenta, não dura muito tempo. Se é um hobby, não sustenta, a gente perde, né? Chega uma hora que você não consegue mais. Então, é importante, como a Malu disse, ter estrutura, né? Você entender de relacionamento, entender de marketing. Uma vez que você sabe qual que é o seu propósito, que você quer ajudar as pessoas efetivamente, você precisa entender como é que você faz o seu produto chegar até essas pessoas. Que tipo de produto é esse? Quem que é esse cliente? Onde é que ele fica? Qual que é o canal que eu vou usar para me comunicar com esse cliente? Como é que eu vou fazer a oferta desse produto? Se não sustenta o sonho. E eu vejo muitas mulheres cheias de propósito. Agora, a parte de venda, de oferta, de estratégia, né, uma parte que a gente considera mais agressiva, a gente cai fora. Então, como é que a gente sustenta o sonho? E aí a gente fica perdida nessa coisa de negócios pequenos, negócios assim muito, né? Então o nosso sonho tá sempre depois de tudo. Não basta só encontrar o propósito, né? Para que a gente consiga ter sucesso, ter um negócio de sucesso. Quarto mito, então. São 5, hein? Quarto mito. Objetivos e propósitos são a mesma coisa? Muita gente fala: o meu propósito de vida são os meus filhos. O meu propósito de vida é poder oferecer uma condição melhor para minha família. O meu propósito de vida é ter mais condições financeiras. O objetivo a gente atinge, a gente chega, né, naquele lugar. E quantas pessoas que tinham objetivos financeiros, quantas histórias a gente vê por aí de pessoas que atingiram o que a gente consideraria o sucesso máximo. A pessoa é famosa, é rica, é bem casada, tem filhos lindos, saudáveis. Você fala, o que mais que aquela pessoa queria? Parece que assim, ela atingiu todos os objetivos dela. E tem gente que fala isso mesmo. Eu não tinha mais nada que eu queria da vida. E a pessoa faz o quê? Entra numa depressão. Ela sente o vazio. O mesmo vazio que eu comentei com vocês que eu sentia lá atrás, né? Por quê? Porque o propósito não é um objetivo. O propósito é algo mutável, né? É uma causa. No meu caso, por exemplo, quando eu descobri o meu propósito, que eu queria ajudar as mulheres a encontrarem o seu propósito, eu fui atrás disso. Eu criei o You in My Pocket e aí o meu propósito também foi evoluindo. Porque o autoconhecimento, ele é uma jornada. Não é uma coisa assim, agora eu tenho autoconhecimento, eu sou a faixa preta do autoconhecimento, acabou, não precisa mais. Não, ele é uma jornada. Então, conforme a gente vai evoluindo como pessoa, essa jornada também vai se expandindo. Aí eu conectei os meus valores, né? Então, um dos meus valores, um valor que é muito forte pra mim é liberdade. E eu quero que essa mulher experimente liberdade. Nós, mulheres, a gente consegue ter mais liberdade. Essa é uma crença minha e cada uma tem a sua, tá? A gente pode ter mais liberdade, eu acredito, através do trabalho. Como? Vou explicar. Porque eu acho que trabalho pra mim é uma forma de expressão. Trabalho pra mim, eu não tenho uma separação. Então pra mim, o trabalho não é das 8 às 6. Trabalho é parte de quem eu sou. É parte do que eu vim fazer nesse mundo. E tem também uma questão financeira que eu acho, que a mulher consegue ter muito mais voz e ela se sente muito mais empoderada. De novo, não é só isso. Tem outras coisas em volta. Quando ela se sente financeiramente independente. Quando ela pode contribuir com a família dela, quando ela pode se cuidar da sua saúde, quando ela pode ter voz dentro da casa dela. E a gente sabe que questões financeiras impactam muito dentro de casa, para muitas mulheres, não são todas, mas para muitas. E esse meu propósito
ele tá se expandindo. E aí por isso que eu tô trabalhando nesse novo projeto de ajudar essa mulher, não só a encontrar o propósito dela, ter o autoconhecimento, mas a fazer disso um negócio que não seja um hobby, um negócio que tenha conexão, que tenha o foco no cliente, mas que tenha um marketing de propósito, que é o que eu tô falando, né? Que é uma questão econômica e social. É um negócio sustentável, um negócio escalável. Quinto mito, então, essa questão de marketing de propósito, né, que eu tenho falado aí. É só para grandes empresas? É para tudo. Não importa se você é uma micro, nano empresa, uma empresa de médio porte, de grande porte, se você é um profissional liberal, se você trabalha para uma empresa, se você é dono de casa, não importa, não importa. Toda empresa, organização precisa ter visão, missão e valores. Exatamente isso. E por que que isso é tão importante? Porque a gente, primeiro, tem claro qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão. A gente encontra o grupo de pessoas que a gente vai ajudar, que esse propósito, que essa missão vai ajudar a resolver um problema. E qual que é o grande lance aqui que muita gente não percebe? Isso daí é besteira, essa coisa de marketing de propósito. Por que que não é besteira? Porque quando você encontra as pessoas que estão buscando, você resolve o problema dessas pessoas que estavam buscando exatamente isso que você tem para oferecer, você cria um grupo de fãs. Por quê? Os seus clientes, eles não são fãs do seu produto, daquele produto específico. Eles são fãs da sua proposta de valor, da sua marca, do que você oferece. Né? Então, qualquer produto que você coloque, que você lance, eles vão comprar. A gente tem que entender, aprender a se conectar com esses clientes, a realmente atender, né? Atender as necessidades desses clientes, para que a gente converta essas pessoas em fãs, não de um produto, em fãs da marca, da nossa proposta de valor, do que a gente tem para entregar. Bom, esses são os 5 mitos. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso, mas se não, eu vou entrar na parte de como a gente pode encontrar o nosso propósito. Eu já fiz muitas coisas que eu era boa, inclusive na minha empresa, minha primeira empresa, quando eu tinha 22 anos, eu tinha uma proposta muito boa. Isso não era propósito. Então, você ter uma empresa que tem bons produtos, que atende bem o cliente, isso é uma proposta. Você tem uma boa proposta. Isso não é propósito. Agora, propósito tem impacto social. Você está contribuindo com a sociedade de alguma maneira. E essa contribuição não necessariamente tem que ser feita via doação financeira. Ela pode ser feita de várias maneiras, inclusive através do tipo de problema que você resolve na sociedade. E isso vale para produtos, vale para serviços, vale para qualquer coisa que você trabalhe. Como é que a gente faz para encontrar isso? Muita gente fala que é através dos seus talentos, né? Que é aquilo que você faz com facilidade. Muitas pessoas também falam que é pela sua paixão, aquilo que você ama fazer. Mas a gente tem paixão por muita coisa que a gente não converte em propósito. A gente tem alguns talentos que também a gente não converte em propósito. Então eu não sou a favor de nenhuma dessas duas linhas. Eu acho que parte do autoconhecimento, e como eu falei pra vocês, é uma jornada, né? Então é uma coisa que começa pelo autoconhecimento. Na minha opinião, é um conjunto de coisas. É como se quando você vai fazer uma sopa. Então sim, você tem que identificar os seus talentos, né? Você nasceu com algumas coisas. E sabe por que é tão difícil a gente identificar os nossos talentos? Porque é tão fácil pra gente que a gente não percebe. A gente não dá valor. Então quando a gente começa a perceber, perguntar para outras pessoas, o que você, né? Ou ouvir, por que as pessoas chegam até mim? O que as pessoas mais me perguntam? Então começa a prestar atenção nas coisas que você faz com facilidade, talvez outras pessoas não façam. Vai das suas paixões também, né? Você conectar então os seus talentos, o que você faz com facilidade e o que você curte muito fazer. Pra mim, os seus valores estão muito ligados ao seu propósito. Quando eu me sinto recuada, então eu tenho vontade de ajudar as pessoas. E essa questão da autossabotagem, principalmente nós mulheres, porque isso é um histórico, gente, de
sei lá quantos anos, vou falar centenas de anos. Mas se a gente olhar a história da mulher, o homem foi pra Segunda Guerra Mundial e a mulher continuou, ela teve que trabalhar, que mostrar serviço e continuou com as responsabilidades dentro de casa, de ter que ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então assim, a gente carrega uma série de coisas, um perfeccionismo exacerbado, uma série de coisas que não pertencem a nós. Então, além de entender os nossos talentos, as nossas paixões, a gente precisa aprender a separar dessas crenças o que serve pra gente. É um mergulho que eu falo, que é importante a gente fazer para poder entender. E aí você precisa ter algumas técnicas para te ajudar a de fato entender da onde vem esses bloqueios todos que a gente tem. E sabe uma coisa que é muito legal, que a gente não para pra pensar? Todos nós somos únicos. O que faz de nós seres únicos e como a gente pode usar isso em prol de outras pessoas, em prol de poder ajudar outras pessoas, né? Como a gente cria um pacote, empacota isso em um produto ou serviço que a gente consiga ajudar a sociedade, contribuir realmente com a sociedade. Eu acho que a grande mensagem é isso, você realmente descobrir por que você faz o que você faz. Eu não sei a quantidade exata de mulheres que não se sentem livres, mas eu consigo identificar dentro desses problemas quais são as razões que eu enxergo para a mulher não se sentir livre. Ela não conseguir se expressar, não conseguir se expressar através do trabalho, não conseguir se sentir realizada, não conseguir ter a questão financeira que pode pegar para ela pode se ver obrigada a suportar uma relação que é difícil, que é complicada, porque ela não tem condições, porque tem os filhos, então, enfim, uma série de coisas. Então, assim, desse problema, eu fui mensurando e fui criando um funil para dentro dos meus valores, dos meus talentos, das minhas habilidades, como é que eu consigo ajudar essa mulher, né? E às vezes a gente fica muito presa nessas coisas muito amplas e não consegue sair do lugar. Que é o que eu bato muito na tecla em tudo que eu faço, gente. Onde é que você tá, onde é que você quer chegar e como é que você vai fazer pra chegar lá. É isso que eu tenho por hoje. Boa noite pra vocês e até a próxima terça-feira. Um beijo, tchau!